Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês duas histórias de terror japonesas que foram traduzidas por Paulo Soriano. Na descrição do vídeo eu vou colocar um link para vocês comprarem o livro, vale muito a pena. Ele está na Amazon e é em formato e-book. Bem, antes de começar eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal no YouTube. É rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Conto 1. O segredo da morta. Há muito tempo, na província de Tamba, vivia um rico mercador chamado Inamuraya Gensuke. Ele tinha uma filha chamada Osono. Como esta era muito inteligente e bela, o mercador considerou que seria uma pena deixá-la crescer sob a influência da precária educação que poderia receber dos professores rurais. Confiou-a, pois, aos cuidados de alguns empregados de confiança e a enviou a Kyoto, para que ali viesse a aprender as virtudes ensinadas às senhoras da capital. Concluída a sua aprendizagem, a jovem foi dada em casamento a um amigo da família paterna, um mercador chamado Nagaraya. Com ele, ela viveu feliz por quase 4 anos. O casal teve apenas um filho, um menino, mas Osono adoeceu e morreu 4 anos após o casamento. Na noite seguinte ao funeral de Osono, o seu filhinho disse que a mãe havia voltado e que estava no quarto do andar de cima. Ela sorrira para ele, mas não dissera nada. Assustado, o menino fugiu. Em seguida, alguns familiares subiram as escadas e correram para o quarto que pertencera a Osono. E ficaram surpresos ao ver, sob a luz de uma pequena lâmpada que brilhava no santuário do quarto, a figura da mãe morta. Ela parecia estar de pé ante um tansu, ou cômoda, que ainda continha suas joias e roupas. A cabeça e os ombros podiam ser claramente vistos, mas da cintura para baixo, a imagem esvanecia até tornar-se invisível. Parecia um reflexo imperfeito da mulher, transparente como uma sombra sobre a água. Os familiares, atemorizados, fugiram do quarto. No andar de baixo, inquiriram-se mutuamente, e a sogra de Osono disse: toda mulher sente afeição por suas pequenas coisas, e Osono era muito apegada a seus pertences. Talvez tenha voltado para contemplá-los. Muitas pessoas mortas retornam para isto, a menos que não encontrem as suas coisas porque foram doadas ao templo de sua terra. Se ofertarmos ao templo os kimonos e cintos de Osono, é provável que o seu espírito encontre descanso. Ficou acordado que isto deveria ser feito o mais rapidamente possível. Então, na manhã seguinte, esvaziaram as gavetas e levaram para o templo todas as roupas e adornos da falecida. Mas ela voltou uma noite depois e ficou a contemplar fixamente o tansu, como na vez anterior. E também voltou na noite seguinte, na outra e em todas as noites, e aquela habitação transformou-se na casa do medo. A sogra de Osono, em seguida, foi ao templo e contou ao sumo sacerdote tudo o que tinha acontecido, pedindo-lhe conselhos sobrenaturais. Era um templo zen, e o sumo sacerdote era um sábio ancião, conhecido como Daigen Osho. Ele disse: deve haver alguma coisa dentro ou perto do tansu que provoca ansiedade no espírito. Mas nós esvaziamos todas as gavetas, respondeu a mulher. Não há nada no tansu. Bem, disse Daigen Osho, esta noite irei à sua casa e montarei guarda no quarto. Verei o que poderá ser feito. A senhora deve ordenar que ninguém entre no aposento enquanto eu ali permanecer. Ali só adentrarão se eu chamar. Depois que anoiteceu, Daigen Osho entrou na casa e encontrou o quarto preparado para ele. Permaneceu sozinho no recinto, a ler os sutras, e nada apareceu até a hora do rato. Então,
O espectro de Ossono delineou-se subitamente diante do Tansu. Sua fisionomia denotava angústia. Ela manteve os olhos fixos no Tansu. O sacerdote pronunciou a fórmula sagrada prescrita para tais casos. Em seguida, dirigindo-se ao espectro pelo seu Kaimyu, nome póstumo, disse-lhe: Eu vim aqui para ajudá-la. Talvez haja neste Tansu algo que suscita a sua ansiedade. Quer que eu a ajude a encontrá-lo? A sombra pareceu aquecer com um ligeiro movimento de cabeça. O sacerdote, levantando-se, abriu a gaveta de cima. Estava vazia. Sucessivamente abriu a segunda, a terceira e a quarta. Esquadrinhou por trás e em cima de cada uma delas. Cuidadosamente, examinou o interior do cômodo. Não achou nada, mas a imagem permanecia a contemplar o armário com um olhar ansioso. O que será que ela quer? Pensou o sacerdote. De repente, ocorreu-lhe que poderia haver algo escondido sob os papéis que revestiam as gavetas. Removeu o revestimento da primeira gaveta. Nada. Removeu o forro da segunda e da terceira gavetas. Nada ainda. Mas sob o revestimento da gaveta inferior, encontrou uma coisa. Uma carta. É isto que a inquieta? Perguntou. A sombra da mulher virou-se para ele. Olhava lânguida e fixamente para a carta. Devo queimá-la para você? Perguntou Daigen Osho. Ela se inclinou diante dele. Será queimada esta manhã no templo, ele prometeu. E ninguém, salvo eu, a lerá. A imagem sorriu e desvaneceu. O dia estava nascendo quando o sacerdote desceu as escadas para encontrar a família que o esperava ansiosamente. Fiquem tranquilos, disse-lhes. Ela não voltará a aparecer. O espectro, efetivamente, nunca mais retornou. A carta foi queimada. Era uma carta de amor escrita para Ossono, na época de seus estudos em Kyoto, mas só o sacerdote sabia o que estava ali escrito. O segredo morreu com ele. Fim. História 2. A ameaça do supliciado. Ordenou-se que a execução teria lugar no jardim de Yashiki. Assim, o homem foi para lá conduzido. Fizeram-no ajoelhar num amplo espaço de areia atravessado por uma fileira de tobiishi, ou passadores de seixos, como os que ainda podem ser vistos nos jardins japoneses. Ele tinha os braços amarrados às costas. Serviçais trouxeram baldes de água e sacas de arroz preenchidos com seixos. Empilharam os sacos, guarnecidos de lâminas, ao redor do prisioneiro, tolhendo-lhe os movimentos. O senhor chegou e observou os preparativos. Considerou-os satisfatórios e não fez comentários. De repente, gritou-lhe o condenado. Honorável senhor, a falta pela qual fui condenado não foi perpetrada com intenção maliciosa. Ela resulta apenas de minha grande estupidez. Tendo nascido estúpido por conta do meu karma, nem sempre pude evitar certos erros, mas matar um homem por ser estúpido é um grande equívoco. E esta injustiça será reparada. Tão certo quanto o senhor haverá de me matar, a minha vingança virá à tona, surgindo do ressentimento que a injustiça me provoca, e o mal será retribuído com o mal, na sua justa medida. Quando se mata alguém perpassado por um forte ressentimento, o seu fantasma será capaz de vingar-se de seu assassino. O samurai bem sabia disso. Portanto, respondeu com suavidade, quase com doçura. Vamos permitir-lhe que nos assuste o quanto queira, depois de morto, contudo. Mas é difícil acreditar que as suas palavras sejam sinceras. Você poderia oferecer-nos alguma prova de que seu grande ressentimento, tão logo a sua cabeça role no chão? É verdade, é o que farei, respondeu o homem. Muito bem, disse o samurai, sacando a sua longa espada. Agora mesmo irei cortar-lhe a cabeça. À sua frente, a um passadouro de seixos. Assim que eu o tiver decapitado, tente morder a pedra. Se o seu fantasma enfurecido o ajudar a fazer o que digo, de certo ficaremos atemorizados. Morderá mesmo a pedra? Sim, eu a morderei, gritou o homem, tomado por grande fúria. Eu a morderei, morderei. Seguiram-se um flash,
um silvo e um ruído surdo e rasticante. O corpo se inclinou para os sacos de arroz, ao passo que longos jorros de sangue brotaram do pescoço mutilado. E a cabeça rolou na areia. Rolou pesadamente até as pedras. Então, de repente, aferrou os dentes na borda superior do seixo, mordendo desesperadamente por um momento. Depois, caiu inerte. Ninguém falou, mas os serviçais e os criados domésticos olharam horrorizados para seu amo. Este parecia estar indiferente àquele acontecimento. Limitou-se a estender a espada ao serviçal mais próximo, que com uma concha de madeira derramou água ao longo do fio da espada. E depois, cuidadosamente, limpou várias vezes o aço com uma folha de papel macio. E assim terminou a parte cerimonial daquele incidente. Durante vários meses, os serviçais e os criados do samurai viveram com o incessante temor de uma eventual aparição fantasmagórica. Nenhum deles duvidava que a vingança prometida ia concretizar-se. E o constante terror em que viviam faziam com que se ouvissem e vissem coisas inexistentes. Assustavam-se até mesmo com o murmúrio dos ventos entre os bambus e com as sombras que se agitavam nos jardins. Finalmente, após um conciliábulo, decidiram solicitar ao mestre uma cerimônia Segaki em honra do espírito vingativo. É absolutamente desnecessário, disse o samurai, quando o líder de seus serviçais expressou o desejo geral. Eu entendo que a vontade de um homem à beira da morte pode realmente constituir motivo de apreensão, mas neste caso não há nada a temer. O serviçal largou um olhar suplicante para o amo, mas hesitou em indagar a razão daquela assustadora confiança. A razão é simples, declarou o samurai, que adivinhou a tácita dúvida. Somente a última intenção daquele sujeito poderia nos ser perigosa. E quando eu o desafiei a me dar um sinal, desviei a sua mente do desejo de vingança. Ele morreu concentrado no propósito de morder a pedra, e tal objetivo foi por ele alcançado. Nada mais. Todo o resto ele deve ter esquecido. Portanto, não há motivo para suas inquietações. E, de fato, o morto jamais os importunou. Nada aconteceu. Fim da segunda história. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.